professor aqui na Escola Vivace e hoje vamos dar seguimento, continuação da matéria, teoria musical para você que vai fazer a prova militar músico este ano. Assunto de hoje, assunto muito bacana, tons vizinhos, tá? Lembrar que você que ainda não viu os outros assuntos, intervalos, modo de escala, ele vai ser fundamental para esse assunto, extrema importância, cara. Não tem como você entrar nesse assunto sem antes saber sobre modo de escala maior e menor, escalas relativas, escalas homônimas, intervalos, semitom cromático, diatônico, tudo isso você precisa estar por dentro para a gente poder ter uma boa aula hoje, beleza? Então, para você que já viu esses vídeos, pega o caderno, pega o lápis, bora estudar, tons vizinhos, é agora. Bom, pessoal, então, vamos lá. O que são os tons vizinhos? Os tons vizinhos nada mais é do que os tons que têm certa afinidade, relação com um tom principal, tá ok? Então, quem são esses tons vizinhos? Vamos lá. O primeiro é o relativo menor, ou seja, o sexto grau. O segundo é um tom da subdominante, ou seja, o quarto grau. O terceiro é o tom da dominante, quinto grau. O quarto é o relativo da subdominante, é o 6 do 4, tá ok? E o quinto é o relativo da dominante, o 6 do 5. Então, a gente pode definir que tons vizinhos, cada tom principal vai ter, por conseguinte, 5 tons vizinhos, tá ok? 5 tons vizinhos, relativo menor, o da subdominante, o da dominante, o relativo da subdominante e o relativo da dominante. Dentro desses 5 tons vizinhos, nós temos 3 que são vizinhos diretos, tá? E 2 que são indiretos, tá ok? Então, quem são esses 3 vizinhos diretos? Tá aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro são diretos e os vizinhos indiretos são o 4 e o 5, ok? Aí, então, dando seguimento, vamos realizar essa formação de tons vizinhos, tá ok? Vamos partir de um princípio que Dó, como é a nossa escala modelo, nós vamos partir desse exemplo, tá ok? Então, para tudo, gente, na prova, seja o que você for fazer lá, se aparecer uma questão e vai aparecer questão de tons vizinhos, é importante você partir de Dó. Pensa em Dó primeiro, depois você transporta para o exemplo seguinte. Veja como é simples a gente achar tons vizinhos. Nosso exemplo aqui dá Dó, tá? Então vamos pegar Dó como exemplo. Dó é o nosso tom principal. O que a regra diz? Que os meus tons vizinhos são o tom da dominante, o tom da subdominante, o relativo menor, o relativo da subdominante e o relativo da dominante, tá ok? Então, nesse momento você faz a escala de Dó, numera os graus, como está aqui, e vai ser simples a sua vida. Porque se ele diz que o tom da dominante é um vizinho, tá aqui, ó. Dominante. Que nota é essa? Sol. Então, nós temos Sol como um vizinho direto. Depois ele diz o da subdominante. Quarto grau. Fá. Depois ele diz que relativo menor. Sexto grau. Tá aqui, ó. Lá menor. Aí ele diz que também é vizinho o relativo da subdominante. Quem é o relativo dominante? É o 6 do 4. Então, se você for pensar na escala de Fá maior, você vai ter Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó e Ré. Quem é Ré dentro da escala aqui? Segundo grau. Então, temos Ré menor. Estou colocando aqui como azul porque ele é vizinho direto. E o relativo do dominante, ou seja, o sexto 5. Quem é? Escala de Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, Mi menor. Quem é Mi menor dentro da escala de Dó? Terceiro. Então tá aqui, ó. Mi menor. Desse jeito, galera, a gente acha os tons vizinhos. Se eu for analisar pela escala diatônica, tá?
O único grau que eu não vou usar vai ser o sétimo, tá ok? Então isso reforça uma nova afirmação. O único grau que não exerce função de tônica, tá, dentro de tons vizinhos é o sétimo grau, tá ok? É o único que não exerce função de tônica aqui, porque ele não é vizinho nem direto nem indireto, tá ok? Ele é um tom afastado. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Então, quem são os vizinhos de Dó? Fá, Sol, Lá menor como vizinhos diretos, Ré menor e Mi menor como os vizinhos indiretos, tá ok? Outra coisa que também a gente tem que ressaltar aqui agora. Além desses, tem mais um tom que a gente considera não vizinho, mas a gente considera tom próximo, tá? Que é quem? É o homônimo. Ou seja, Dó menor. Por que Dó menor é considerado tom próximo de Dó? Dada a relação entre as duas escalas. Possuem as mesmas notas, porém tem as notas alteradas aqui em Dó, mas tem uma grande afinidade entre as duas escalas, tá? A escala homônima também é considerada tom próximo e não vizinho. Então, se chegar uma pergunta lá, qual desses tons é considerado tom próximo do tom principal? Aí ele deu Sol, Sol menor, tá ok? Porque isso é a escala homônima, beleza? Então, vizinhos aqui diretos, ó, Fá, Lá menor e Sol. Vizinhos indiretos, Ré menor, Mi menor, e o tom próximo, tá? É o Dó menor. Galera, isso é importantíssimo você decorar, porque quando a gente for falar de escala cromática, o assunto vai ser diretamente ligado a tons vizinhos. Então, por favor, decorem essa forma. É muito simples. Façam qualquer escala, peguem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Você vai achar os tons vizinhos relacionados a um tom principal, ok? Isso lembrando, a gente está falando de um tom maior. Eu vou dar um exemplo agora de um tom menor para vocês verem como funciona também. Então, pegando como exemplo Lá menor, que é o modelo do modo menor, a mesma coisa. Faça a escala de Lá menor, harmônica, tá ok? Nunca se esqueça disso. Todos os tratamentos são com a escala menor harmônica. E você vê que é basicamente as mesmas notas, porém em ordem diferente, e muda o tom principal. Tá ok? Então, se o tom principal for o modo menor, Lá menor, você tem Ré menor, Mi menor e Dó maior como tons vizinhos diretos, Fá maior, Sol maior como indiretos e o Lá maior como um tom próximo. Tá ok? Então, você vai ver que é a mesma coisa. 2, 3, 4, o 5 e o 6 são também os vizinhos de Lá menor. Mas, lembrando, a única coisa que muda são a ordem dos vizinhos diretos e indiretos e o tom principal, se o tom for menor. Então agora vamos às colocações, a uns pontos principais sobre isso. Então, galera, preste bem atenção. Duas definições agora para você ficar sabendo que a gente chega a outras conclusões. Quando entre tons vizinhos as notas estiverem com a mesma entoação, a gente vai definir como notas comuns, tá ok? O que são notas comuns? São as notas que têm a mesma entoação. Então, por exemplo, Lá menor e Dó maior são tons vizinhos diretos, tá? As notas comuns estão de azul. Então aqui tem Lá, ali também, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, tudo igual. Qual é a nota? Todas essas são notas comuns, tá? Com exceção do Sol sustenido, aqui é Sol natural, tá ok? Porque eu estou tratando escala menor harmônica sempre, tá ok? Aqui. Então, você vê que temos notas comuns a mais do que uma nota diferente ali. Isso nos dá a outra classificação, porque quando as notas estiverem com entoação diferente, nós vamos chamar elas de características ou diferenciais, tá ok? Então eu peguei o exemplo aqui Dó maior e Mi menor. Entre Dó e Mi menor, a gente tem duas notas características. Quais são? Fá sustenido em Mi menor e Fá natural em Dó. Ré natural em Dó, Ré sustenido, porque é o sétimo grau, em Mi menor.
Então isso a gente chega a duas conclusões. Eu posso afirmar isso. Se o tom for maior, tá? Então eu posso afirmar isso, ó. Sendo o tom maior. Preste bem atenção. Sendo o tom maior entre vizinhos diretos, ou seja, entre Lá menor e Dó, entre Fá e Dó, entre Sol e Dó, eu vou ter sempre, apagado aqui, entre tons vizinhos diretos, veja bem, eu vou ter apenas uma nota característica, tá? NC para característica, beleza? Entre tons vizinhos diretos, eu vou ter uma nota característica. Faça esse raciocínio rápido. Entre Dó e Fá, Fá maior tem uma alteração, que é o Si bemol. Então tem ali uma nota. Entre Dó e Sol, uma alteração, que é o Fá sustenido. Beleza. Entre tons vizinhos indiretos, eu vou ter duas notas características. Tá ok? Eu não preciso falar das comuns, porque o que for característico não é comum. Tá ok? Agora, se o tom for menor, lembrando que eu vou deixar isso tudo na descrição para você, beleza? Mais detalhado, mais arrumadinho. Se o tom for menor, entre vizinhos diretos, eu vou ter, entre tons vizinhos diretos, eu vou ter três notas características. Beleza? E em relação ao relativo, eu só vou ter apenas um. Tá ok? Então, dentro do tom menor, preste bem atenção. Entre tons vizinhos diretos, eu tenho três notas características, com exceção de quem? Do relativo, que só vai ter uma nota característica. Então, faça uma projeção comigo aqui rápida. Se o tom for menor, Lá menor, eu já sei que Lá menor tem o Sol sustenido já alterado. Se eu for pegar o Mi menor, que é o seu tom vizinho direto, Mi menor tem a gente acabou de ver, tem duas. O Fá sustenido, que é a alteração natural, e o Ré sustenido, que é uma alteração acidental no sétimo grau, né, por causa da questão harmônica. Tem três alterações, duas de um e um de outro. Tá ok? Com exceção do relativo, ou seja, Dó maior é o relativo menor, é o relativo maior de Lá menor. Então só tem uma nota característica entre eles. Qual? O Sol sustenido. Tá ok? E o ponto 2 é entre vizinhos indiretos, tons vizinhos indiretos, eu vou ter apenas duas notas características, assim como um tom maior. Por quê? Se Lá menor, o vizinho indireto é o Fá maior. Então cada um tem uma alteração, duas alterações. Beleza? Bom, pessoal, só para ainda amarrar ainda mais esse assunto de tons vizinhos, estou com a prova aqui da Marinha, tá? Do ano passado, e de 2017, desculpe. E tem uma questão aqui, ó, questão 24. Olha bem a questão 24. Fala sobre o quê? Tons vizinhos. Assinale a opção que não corresponde a um tom vizinho de Ré maior. Ótima essa questão, porque ele não fala se é tom vizinho direto ou indireto, ele não quer saber. Ele quer saber quem não é tom vizinho de Ré maior. Pô, cara, beleza. Usa a regra aí. Faz junto comigo isso aí. Ré maior é o seu tom principal. Tá ok? Ré maior é o seu tom principal. Aí você vai lá e faz a escala de Ré maior. Você tem que saber isso, cara. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. No mínimo você tem que saber isso. E aí você enumera os graus. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Tá ok? Ele é um tom maior, então para mim fica tudo mais fácil. Regra:
Para eu saber o tom vizinho de um tom principal, eu pego o tom da subdominante, ou seja, o quarto grau. Tá aqui. Sol maior. Escrever de caneta preta ficar melhor. Sol maior. O tom da dominante. Lá maior. Tá ok? O relativo menor. Si menor. Beleza? O relativo de Sol. Mi menor. Ou seja, segundo grau. E o relativo de Lá, o terceiro grau aqui, ó. Fá sustenido menor. E a gente coloca aí também o Ré menor como tom próximo. Tá ok? Se você fizer isso, olha para as questões agora como opção de resposta. Deixa eu colocar melhor para você ver. Opção de resposta: Si maior, Si menor, Mi maior, Sol maior, Lá maior, Fá sustenido menor. Então, qual desses não é vizinho de Ré maior? Bom, Si menor é. Mi maior é. Opa, Mi maior não. Sol maior? Sim. Lá maior, Fá sustenido menor. Então a resposta certa seria aqui, no caso, a letra B, tá? Que é Mi maior, não é vizinho de Ré maior. Então você vê, se você aplica a regra simples da escala, você consegue fazer essa questão e você mata a questão mamão com açúcar, beleza? Bom, galera, então é isso, beleza? Espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo sobre tons vizinhos. Qualquer dúvida que você tiver, eu vou deixar o meu número aqui na descrição, tá? O e-mail, para que você entre em contato, porque eu tenho um grupo no WhatsApp, tá? De estudos, então a galera lá tem outras explicações mais aprofundadas, mais exercícios, então eles têm um certo privilégio em relação a todos os demais que estão vendo esse vídeo, beleza? Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Essa semana ainda, amanhã já tem outro vídeo de dica rápida sobre outros temas menores, tá ok? Na quinta estarei gravando mais um vídeo sobre escala cromática, desta vez. Espero que vocês estudem mesmo, estudem bastante porque a prova está chegando, não tem tempo a perder. Aqui é música levada a sério. Valeu, um abraço, valeu!